Quando eu cheguei aqui há 23 anos, a única escritora que eu conhecia era a minha mãe. Só que minha mãe não tinha nenhum livro publicado. Minha mãe é poeta, escreve poesia, mas nunca publicou nada. E quando eu cheguei aqui, eu conheci de cara a primeira escritora amapaense, que é a Luli Rojansky. Embora paranaense, ela é mais amapaense do que muito amapaense que eu conheço. Eu tenho aqui um livro dela, tem 2 livros dela aqui, que é Gatos Pingados e Pérolas ao Sol. E a Luli é uma inspiração para mim, sempre foi, né? Com o passar do tempo, eu encontrei uma mulher maravilhosa, filha de um escritor maravilhoso, que é a Alcinéia Cavalcante. Eu também tenho o livro da Alcinéia. E eu gostaria muito de mostrar aqui livros de muitas escritoras, de muitas autoras. Por exemplo, a Lara Utzig, a Nete Brazão, Negra Áurea, a Iraguacema, a Iramel. Podia mostrar livros aqui da Carla Nobre, infelizmente eu não trouxe. Mas tem muita gente escrevendo, tem muita mulher escrevendo. E essa cena feminina, a produção literária feminina, eu vejo que ela é constante e frequente, né? Talvez a cena da literatura ela esteja um pouco apagada, porque a gente perdeu muitos espaços ao longo desses anos, né? Quando eu cheguei aqui, não tinham muitos espaços para literatura. E era uma coisa da qual eu sentia falta. Então eu comecei em todos os eventos que eu ia, eu comecei a dizer poesia. E a gente começou a executar os saraus. A gente fazia um sarau chamado Sarau Norte e Nordeste, ali na Praça Floriano Peixoto. E isso era um escândalo, porque tinha música, tinha poesia e autores já consagrados, cantores já consagrados, artistas consagrados participavam desse sarau. E era muito, muito bacana. Infelizmente, esse espaço ele morreu do dia para a noite, literalmente, ou melhor, da noite para o dia, porque nós tínhamos feito um evento ali e no dia seguinte, quando a gente acorda, que eu abro a janela, eu morava em frente à praça, já não existia mais o quiosque Norte e Nordeste, que era o lugar ali lá onde ficam os patinhos. Ali a gente tinha esse quiosque e ali a gente executou muita atividade cultural, inclusive os saraus. Antes disso, eu posso trazer para vocês uma história do Te Encontro no Urucum, porque além de escritora, eu sou artista plástica e sou membro do Grupo Urucum. E a gente executava um projeto chamado Te Encontro no Urucum, ali na 1º de Maio, era a nossa galeria, e a gente fazia pelo menos uma vez por mês o Te Encontro no Urucum. E era maravilhoso. Era um lugar que reunia música, que reunia artes visuais, que reunia cinema, que reunia literatura, né? A gente tinha o Clube do Vinil que funcionava lá. Era muita coisa acontecendo. E desde lá vem essa vontade, né, de que a poesia aparecesse mais. Depois disso, eu acho que o outro local mais evidente onde havia poesia era ali no Largo dos Inocentes, ou no Formigueiro, como queiram, com uma programação maravilhosa da Confraria Tucuju, que eram os concertos de verão. Lá tinha música instrumental e também a poesia, era eu quem dizia poesia lá. Então esse espaço que a poesia foi ganhando, ele deveria ter sido ampliado, ele poderia ter sido ampliado, né? E eu gostaria de dizer para vocês que foi o que aconteceu, mas não foi. Depois disso, o Museu Sacaca começou a fazer os fins de tarde no museu. Mas só que esses espaços, justamente esses espaços, e aí por falta de incentivo mesmo do Estado, do governo, infelizmente, esses lugares começaram a definhar, né? Esses eventos começaram a deixar de acontecer e esses espaços foram diminuindo. Então a gente perdeu, olha só, a gente perdeu o Te Encontro no Urucum, a gente perdeu o Quiosque Norte e Nordeste, a gente perdeu a Confraria Tucuju e a gente perdeu o Museu Sacaca.
Na contramão desse movimento de perda desses espaços importantes para a literatura, a gente pôde observar que começou a aparecer muita gente escrevendo, né? Tinha uns nomes já consagrados, por exemplo, a Alcineia Cavalcante, a Jo Araújo, a Nete Brazão, a Lully Rojansky, né? Mas eu comecei a observar que ao longo desse tempo outros nomes foram surgindo. Por exemplo, a Lara Uzzi, que é uma poeta jovem dessa nova geração e é uma poeta muito boa. A Adna Selvagem, entre outras, são muitas. Eu posso citar aqui para vocês várias, mas eu não quero cometer nenhuma injustiça, né? E deixar de citar alguém por falha da minha memória. Mas quando a gente fala de literatura, desse universo da literatura feminina, eu posso falar que vai além de gente que escreve ou que publica livro, né? Eu acho que passa também por quem apoia literatura ou por quem adquire literatura e também contrário àquela teoria que diz que a gente vive num Brasil que não gosta de ler, a gente vive num país que não lê ou que pouco lê. Eu posso dizer que talvez a gente cometa um engano dizendo isso, né? Porque eu acho que a gente vive num país que não valoriza, talvez, a literatura. Mas não é que não valorize a literatura, acho que não valoriza a arte de maneira geral. Enfim, independente disso, o que a gente vê hoje é um crescimento grande desse movimento literário feminino no estado do Amapá. Eu mesma faço parte de pelo menos 3 ou 4 grupos de mulheres. Recentemente a gente fez uma foto histórica, né, que reuniu, acho que umas 40 escritoras. Eu faço parte de um projeto chamado Café e os Poetas, que reúne, acho que agora já são 70 autores. Algumas pessoas me perguntam se escrever para mim é um hobby. Escrever para mim não é um hobby. Eu quero que escrever seja meu sustento, seja a minha maneira de viver nesse mundo, sabe? Da mesma maneira em que o engenheiro consegue viver do seu ofício, que um cinegrafista consegue viver do seu ofício, que um fotógrafo consegue viver do seu ofício, um escritor deveria poder viver do seu ofício. Isso não deveria ser uma coisa impossível de se fazer. Acredito que eu seja uma das escritoras que mais vende livro. Desde sempre eu vendo meus livros de uma maneira muito diferente. Primeiro que os meus livros eles não são convencionais, né? O único livro impresso que eu tenho é O Avesso do Verso. Ele não está aqui neste momento, mas ele vai chegar em algum momento. Mas eu sempre fiz os livros artesanais, né? Eu sempre usei material, eu sempre reaproveitei material para fazer o meu trabalho. E os meus livros não são diferentes, eles eram artesanais também. Mas além deles terem esse diferencial, eu levava os meus livros até as pessoas, né? Então é uma maneira diferente de fazer. A maioria das escritoras, dos escritores que eu conheço, eles deixam os livros nas livrarias, né, nos pontos de venda. E eu não. Na verdade, o meu livro, O Avesso do Verso, quando ele foi lançado, logo depois que ele foi lançado, eu deixei em 2 livrarias. O processo burocrático era muito grande. E uma dessas livrarias fechou, então hoje o meu livro só se encontra em uma livraria aqui em Macapá ou então comigo através do meu WhatsApp, né? Mas por que eu vendo mais livro do que muitos escritores? Porque eu sempre vou até onde o leitor está. Eu vou nos bares, nos restaurantes, nos cafés da cidade, eu procuro o meu leitor, né? Então, essas coisas fazem uma diferença muito grande. Eu acabo vendendo bastante livro, graças a Deus. E
Na medida em que eu comecei a sair para vender livro, não pensem vocês que tudo são flores. Não é. Nem tudo são flores nas minhas saídas. Por exemplo, eu já fui expulsa algumas vezes do shopping, né, por tentar vender livro. Os seguranças já me botaram para fora. Acontece que eu sempre insisti. Tem alguns lugares, alguns restaurantes, alguns cafés onde não me é permitido vender meu trabalho. Eu já fui tratada como indigente, como mendiga, como pedinte. Ai, muita coisa já aconteceu. Isso assim, falando das coisas ruins, muita coisa ruim já aconteceu, mas muita coisa bacana já aconteceu. Eu tenho histórias, por exemplo, eu conheci um rapaz, eu estava fazendo um sebo ali na UEAP e ele pediu que alguém me chamasse para ir lá falar com ele. Eu fui, ele simplesmente tatuou o meu poema aqui nessa região do braço. Ele tatuou um poema inteiro, gente. O namorado dele comprou um cartãozinho, um cartão artesanal com um poema. O poema diz assim: tenho o coração feito de pétalas que murcham a cada desilusão. Tenho um coração feito de folhas que secam a cada decepção. Tenho um coração feito de pétalas e folhas que se renovam a cada estação. Esse menino se encantou com esse poema, deu de presente para o namorado dele e o namorado dele tatuou o poema com a minha letra, gente. É inacreditável. Acho que vou mostrar para vocês isso. Então essas histórias, assim, tem um casal que eu encontrei um dia desses aqui mesmo no Tamareira Café. E eu estava vendendo o avesso do verso. E ela me falou que há 10 anos, quando ela ainda namorava o atual marido dela, ele comprou um livrinho para dar de presente para ela, que é um livrinho que ela tem até hoje. Então, a minha literatura, ela acaba fazendo parte da história das pessoas, da história da vida das pessoas. E de alguma maneira, essas pessoas acabam fazendo parte da minha vida também, porque com essas histórias eu construo a minha história, sabe? A minha história de vida, que é isso. A poesia para mim é arma, sabe? É escudo. Poxa, não estava no script, não estava no roteiro chorar, mas é isso. Eu me emociono porque nunca foi fácil, né? Mas nunca foi tão difícil que me fizesse desistir. Então, Evoé, sabe? Viva a literatura amapaense. Que a gente consiga escrever, que a gente consiga publicar, que a gente consiga mostrar a nossa arte, nossa poesia, nossos textos, nossa história de vida para o mundo, porque é disso que a gente precisa. E só para que vocês tenham a certeza de que a nossa literatura é rica e de qualidade, eu vou ler alguns poemas. No banco da praça há um homem de alma lírica com um cesto de letrinhas e um lápis. Ele tece a poesia que liberta. Do outro lado da praça, atrás de uma mesa, há um homem de alma vaidosa. Com um cesto de votos e uma caneta de luxo, ele tece a teia para aprisionar o poeta. O Poeta e o Opressor, de Alcinéia Cavalcante. Poeta amapaense.
Efêmera é o título desse livro. Amar sem amarras, porque amor é sentimento que rasga os limites, os medos e a razão. Então, abre teu coração, permite que a felicidade invada o espaço, para que assim eu caiba no teu abraço. Deixa arfar e inflar o peito, que o que tiver de ser feito será. Amarras, Lara Utsi. E para finalizar, eu vou dizer um poema que tem muito a ver comigo. Meus crimes: amar amores, chorar dores, ignorar tristeza, elogiar beleza, gritar alegria, respeitar ironia, sonhar de noite, dormir de dia. Meu júri: a indiferença, a ignorância, a hipocrisia. Minha pena: a da poesia. Patti Andrade.